Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito de duas situações que estão ganhando um certo destaque, não sei se têm se tornado mais frequentes ou se realmente estão apenas sendo mais divulgadas atualmente devido ao advento das redes sociais, da internet, que possibilita realmente que a gente tenha acesso a informações que antes não tinha. Mas a gente tem visto com uma relativa frequência relatos de autolesão ou automutilação. Então, pessoas que se cortam, que se perfuram, que praticam algumas ações tidas como danosas contra o próprio corpo. Então, vamos tentar falar um pouco a respeito do que leva a isso e desmistificar algumas coisas do senso comum que são prejudiciais e que podem afetar muito mais negativamente do que auxiliar qualquer pessoa que esteja em uma situação como essa, em um quadro semelhante a esse. A primeira coisa, vamos tentar separar e entender o que é autolesão e o que é automutilação, porque são duas coisas diferentes que em geral se manifestam em psiquismos de funcionamentos bem diferentes. Então a autolesão é quando a pessoa se corta, se fura, ou então bate com a mão na parede até sangrar, bate com a cabeça na parede até sangrar, porém ela não chega a remover nenhum órgão, ela não chega a realmente se mutilar, ela apenas lesiona o próprio corpo. Já na automutilação, o nome já é meio explícito, a pessoa realmente acontece dela atorar, por exemplo, um dedo, ela cortar os órgãos genitais, ela arrancar um olho, ela cortar a língua. Então são literalmente mutilações que a pessoa promove contra o seu próprio corpo. E é importante entendermos essa diferença porque uma se apresenta em um tipo de psiquismo, a outra em outro. E o que tem de sentido, então, nesse sintoma, nessa ação? Primeira coisa que temos que desmistificar, a autolesão, esse processo da pessoa se cortar, se furar, não tem uma ligação direta com suicídio ou com tentativa de suicídio. As pessoas confundem isso, elas acham que porque uma pessoa, por exemplo, fez pequenos cortes no pulso, ela queria se matar ou ela está tentando se suicidar e não tem coragem. Não. Dificilmente acontece, mas é mais raro, pessoas que se lesionam quererem morrer. Normalmente as pessoas que se lesionam, elas não querem morrer. A lesão é uma forma delas trabalharem com a dor. E então não é um suicídio mal sucedido, não é um ensaio para suicídio, não. A autolesão, ela tem como finalidade aliviar o estresse da pessoa. Então, quando a pessoa ela se sente muito sobrecarregada, pessoas com esse funcionamento psíquico, quando elas se sentem muito sobrecarregadas, muito estressadas, acuadas, elas têm essa tendência de cortar o próprio corpo ou perfurar, gerar uma dor física na tentativa de desviar a atenção da dor psíquica. Então eu tenho uma dor psíquica, eu não dou conta dessa dor psíquica e eu provoco uma dor física na tentativa de desviar minha atenção da dor psíquica. Isso é muito comum a neuróticos, é mais comum a neuróticos esse tipo de situação. Então poderíamos talvez até pensar nisso, num entremeio a neurose obsessiva e a neurose fóbica, uma manifestação no corpo de sintoma, porém também seguindo um certo ritual. Já a automutilação, ela tende mais para as estruturas psicóticas, que é uma coisa mais literal. Então a gente sabe que a pessoa que ela se estrutura na psicose, ela tem muito da literalidade, ela tem uma certa dificuldade em simbolizar. E aí acontecem situações, por exemplo, da pessoa ver coisas que ela acredita que ela não poderia ver e ela arranca o olho para não ver. Então ela não consegue simbolizar essa dificuldade no que ela está vendo e ela manifesta diretamente em ação o incômodo dela, o sintoma dela, arrancando um olho. Ou, por exemplo, ela falou algo muito ofensivo que ela acredita que ela não deveria ter falado, ela corta a língua, coisas do gênero. Ou então ela tem vontades sexuais que são tidas como
indesignáveis como indevidas, ela acaba cortando o órgão sexual. Pode também ser uma forma dela manifestar de uma maneira mais literal, talvez uma tentativa de castração em relação ao seu objeto de amor, em relação ao outro, já que o psicótico ele tem essa dificuldade em entender o que é ele e o que é o outro. Então nós percebemos que a automutilação é muito incomum na estrutura mais neurótica. Não que isso seja via de regra, mas é mais comum que neuróticos tenham autolesão e a automutilação tende a ir mais para o lado da psicose. Bom, e também é interessante que a gente saiba que não é muito, talvez, não sei como dizer isso, saudável nós impedirmos a autolesão sem dar um encaminhamento adequado para essa pessoa para um tratamento. Porque quando uma pessoa tem o hábito de se cortar, de se lesionar, isso, como eu mencionei, é uma válvula de escape para ela. É uma forma dela aliviar aquele sofrimento psíquico que ela não está dando conta. Se você tirar essa válvula de escape dela, é possível que ela realmente não dê conta e acabe entrando em um surto mais grave e acabe provocando danos mais sérios. Então, é uma coisa que geralmente incomoda, principalmente familiares, quando uma pessoa tem o hábito de se cortar, se ferir, quando eles ficam sabendo, porque muitas vezes não ficam sabendo também disso. Algumas vezes as pessoas que se autolesionam, elas usam roupas mais compridas para não ser possível ver as lesões, ou ela corta em partes aonde geralmente não se tem acesso, onde são partes que não ficam visíveis de maneira geral no dia a dia dela. Então, mas quando as pessoas ficam sabendo disso, normalmente elas se incomodam. É interessante oferecer ajuda, sim, para as pessoas, é algo que pode gerar problemas. Como eu disse, não é uma intenção suicida. Se tiver uma intenção suicida, é muito possível que seja por outros motivos e não necessariamente pela autolesão, mas a autolesão pode acabar gerando a morte acidental. Então isso também é preocupante. A pessoa ela não tem a intenção de se matar, mas como ela começa a se cortar e muitas vezes corta em lugares onde tem uma grande irrigação de sangue, tem veias importantes, ela pode acabar se cortando acidentalmente mais fundo do que o comum que ela costuma fazer, e isso pode acabar fazendo com que ela tenha uma hemorragia e acabe vindo a ter sérios problemas de saúde ou até entrar em óbito. Então não é uma intenção de suicídio, mas pode acabar resultando na morte da pessoa em algumas situações mais extremas. Então é importante sim estar oferecendo ajuda para essa pessoa, estar tentando dar um encaminhamento, mas não fazer algo coercitivo, algo de acuar ela de fato, porque é justamente por se sentir acuada que ela faz essa ação. Então se você a acuar ainda mais, é possível que isso acabe desencadeando para algo mais sério e mais danoso ainda. No caso da automutilação é mais complicado ainda, porque geralmente quando realmente se constata, são situações que muitas vezes já são irreversíveis. Algumas situações é possível sim fazer uma reversão com a medicina adequada, mas sempre vai ter que ter um encaminhamento psicológico para que não volte a acontecer. É isso então um pouco a respeito dessas duas situações que têm agora aparecido relativamente frequentemente na mídia. Então eu tenho visto algumas séries trabalhando com essas questões, alguns filmes, tem ficado bastante em evidência assim, essa situação, principalmente da autolesão. E algumas crianças muitas vezes se lesionam sem que os pais percebam, porque, por exemplo, tiram sangue de debaixo das unhas, mordem a boca até sangrar, então promovem lesões que não são visíveis, e é sempre importante estar atento a isso e estar dando um encaminhamento psicológico adequado para que esses pacientes tenham a condição de trabalhar com esse sofrimento, talvez de um modo menos danoso ao seu organismo e evitar possíveis acidentes mais sérios. É isso então um pouco a respeito desse assunto. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.